Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula de matemática antes das nossas merecidíssimas férias. E eu quero convidar vocês a estarem aqui conosco, aprendendo, concluindo as nossas atividades, tá certo? Quero desde já agradecer a todos vocês que tenham tido o compromisso de sempre, às tardes aqui nas nossas aulas, você possa estar dando essa audiência, prestando atenção nos conteúdos, fazendo as anotações, respondendo às atividades. Então, quero agradecer a todos vocês que estão se esforçando para que todas as tardes vocês estejam aqui conosco, tá certo? Essa é a última aula de matemática, essa é a última aula que a gente vai ter antes das férias. Então, quero aqui desde já desejar para todos vocês que esses 15 dias vocês possam descansar, possam talvez ir visitar a avó, se sua avó já tiver tomado vacina, se você já estiver mais seguro na questão da pandemia, que você possa curtir as suas férias de forma segura, de forma tranquila, para que você possa aproveitar o máximo possível, tudo bem? A nossa atividade de hoje, a última, a gente deve levar em consideração todo o conteúdo que a gente trabalhou no decorrer da semana, tá certo? No decorrer da semana. Mas eu achei uma atividade muito bacana de se fazer, que ela está no livro de vocês, na página 74. A gente vai hoje resolver as 9 questões que estão no livro de vocês. Então, se você puder, vá lá no seu quarto, vai na estante, pegue o seu livro de matemática do 7º ano, que todas as questões a gente vai resolver baseado lá na página 74. Vou dar aqui 30 segundos para você correr rapidamente, ir lá pegar o livro e voltar para cá, tá bom? Queremos desde já agradecer também aos pais que têm tido esse compromisso de fazer com que os seus filhos possam estar assistindo às aulas na TV. A gente sabe que existem essas 3 plataformas, as atividades do grupo do WhatsApp, as orientações, as aulas na TV, as respostas que tem que enviar para o Mob Família. Às vezes o Mob Família está funcionando, às vezes não está, mas que você sempre está tendo a paciência, o cuidado de fazer tudo de forma organizada. Tem alunos que não, que tem muita atividade que está atrasada, mas tem outros alunos que estão diariamente cumprindo com o seu papel, com a sua responsabilidade, tendo o compromisso de estar respondendo a atividade, respondendo a frequência, mandando a frequência, a foto no MOB, mandando a foto da atividade para o MOB, e assim estar cumprindo com o seu papel de aluno, com o seu papel de estudante. Tudo bem? Então, já que você pegou o seu livro de matemática ou então está com a sua atividade que o professor passou para vocês pelo PDF, está aí no seu caderno só do ponto, vamos acompanhar então aqui a correção dessas 9 questões que está no nosso livro de matemática na página 74. Tudo bem? Elas, no geral, vão trabalhar com situações em que desafia o aluno a saber se ele já sabe lidar com os números positivos, com os negativos, com o zero, que são os números que compõem o conjunto dos números inteiros. Tudo bem? Podemos começar? Vamos então para a nossa primeira questão de hoje. Dados os números inteiros menos 12, menos 10, menos 7, menos 8, menos 2, 0, 1, 3, 7 e 10. Quantos deles são menores que o número inteiro menos 4? De todos esses que eu acabei de citar aqui, quantos deles são menores que o número menos 4? E aí, no caso, eu tomei a liberdade para trazer eles para cá, novamente. Eu tive o cuidado de separar pela cor. Os vermelhos são os negativos. Está aqui. O zero é neutro e os azuis são os positivos. Não sei por que a gente tem essa intuição de achar que vermelho é negativo e azul é positivo. E eles aqui estão organizados em ordem crescente de valor, do menor para o maior, tá certo? E aí, no caso, a questão quer que você me diga, quer que o aluno diga quais são os que são menores do que menos 4. Onde é que, aqui no caso, o menos 4 não aparece, né? O menos 4 não aparece aqui.
Mas se eu tivesse que colocar o menos 4 em um lugar, eu iria colocar o menos 4, está aqui o menos 2, aí bem aqui teria o menos 3, e bem por aqui mais ou menos estaria o menos 4, estaria o menos 4. E ele quer saber quem são os menores que aparece aqui o menos 4. Aqui você vai ver que o menos 12, porque todo número que está à esquerda é sempre menor, não é verdade? Então, o menos 12 é menor, o menos 10, calma, rapaz. O menos 10 é menor também, tá aqui. E temos também o menos 7, que também é menor. Então, nós temos esses 3 números aqui que são menores que menos 4. Então, são um total de 3. Então, você vai anotar aí no seu caderno quais são o número de questões. Então, no caso, a gente vai ficar com a letra E. Apenas 3 números são menores que menos 4. O menos 12, o menos 10 e o menos 7. Anote aí, por favor. Já aqui na nossa segunda questão, nós temos calcule a diferença. Olha só a palavra diferença. Vocês já aprenderam que quando aparecer a palavra diferença, é para fazer um menos o outro. Um menos o outro. Calcule a diferença entre os números inteiros menos 3 e menos 1. Depois disso, o simétrico do número obtido é quanto? Então, aqui você vai trabalhar com subtração de números inteiros e vai relembrar a ideia de números simétricos, números, no caso, números opostos. Números opostos. Então, se eu quero fazer a diferença, eu pego menos 3 menos 1. Olha só. É assim que eu faço para calcular a diferença de um para o outro. Ele deu menos 3 e deu menos 1 e pediu para calcular a diferença. Então, eu pego o menos 3 menos 1. Isso aqui é a diferença. Bora calcular para ver quanto é que dá? Aí você se lembra que bem que esse menos com esse menos são sinais iguais e que aqui eu vou estar trabalhando com uma eliminação de parênteses. Então, eu vou repetir o menos 3 e o menos com menos aqui ó, vai dar mais, porque sinais iguais dá mais. Eu vou e repito o número 1. Eu tive a liberdade aqui de tirar dos parênteses, tá bom? O menos 3 já repeti sem um parênteses. E quando eu fiz menos com menos, deu mais 1. Quanto que dá menos 3 mais 1? Estou devendo, tenho 1 e estou devendo 3. Eu pego esse 1, pago, mas ainda vou ficar devendo 2. Ainda vou ficar devendo 2. Então, a diferença do menos 3 para o menos 1 é menos 2, a diferença. Só que lá no final da questão, ele está pedindo para você calcular o simétrico do número que você obteve. O número que você obteve foi o menos 2. E quem é o simétrico de menos 2? Ou seja, quem é o número oposto ao menos 2? Nós aprendemos dentro do conjunto dos números inteiros que números opostos são números que possuem a mesma distância em relação ao zero, mas que possuem sinais contrários, sinais diferentes. Um é mais, o outro é menos, tá certo? Então, quem é o oposto de menos 2? Só pode ser o mais 2, só pode ser o mais 2. Então, o simétrico de menos 2 é o número mais 2. Então, nós vamos marcar aqui a nossa letra B. Anote aí no seu caderno o resultado, por favor. Muito bem, vamos então aqui para a nossa terceira questão. Termômetro mais uma vez. Um termômetro marcava 4 graus Celsius positivos pela manhã. À tarde a temperatura chegou a menos 2 graus Celsius. Então a temperatura baixou quanto nesse período? De mais 4 até chegar no menos 2, baixou quanto? Eu fiz até uma ilustração aqui para representar o termômetro. O mais 4 está lá em cima, o menos 2 está lá embaixo, abaixo do zero. E eu quero saber quanto que baixou. Do lado de cima aqui, ó, do mais 4. Ainda estou aprendendo a mexer com isso aqui, pelo amor de Deus. Quanto que baixa quando eu estou em mais 4 até chegar em menos 2.
até chegar em menos 2. Como é que funciona? Ou quanto que é? Se você observar, se você calcular diretamente, ó, de 4 para o 0 dá 4 e de 4 para o menos 2 desceu quantas casas? 2. Então 4 mais 2, 6, né não? Ou então você pode fazer assim, pega o 4 menos o menos 2, como a gente já ensinou para vocês. Pega o de maior temperatura menos o de menor temperatura, para saber quanto que baixou. Para saber quanto que baixou, tá bom? Então 4 menos menos 2. Eu faço o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, que vai dar mais. Aí fica mais 4 mais 2, que dá um total de 6. Dá um total de 6. Que no caso é a nossa letra C. A nossa letra C. Aqui, anota aí por favor. Aqui na quarta questão está dizendo assim. Quando você calcula a soma entre o quadrado do número menos 1 e o cubo do número menos 1, você obtém qual resultado? Bora ver como é que a gente vai organizar isso aqui. Quadrado do número menos 1 e o cubo do número menos 1. E aí você vai calcular a soma. Você vai somar o quadrado de um com a soma do outro. Que no caso aqui é o mesmo, né? O quadrado de menos 1 somando com o cubo de menos 1. Vou colocar aqui, ó, o quadrado de menos 1 com o cubo de menos 1. Será quanto é que dá esse resultado aqui? Então, tá aqui o problema e eu transformei numa expressão. Quando você calcula, coloquei bem aqui, ó. Quando você calcula a soma entre o quadrado de menos 1 e o cubo de menos 1. Quadrado é quando é elevado a 2 e cubo é quando é elevado a 3. Você já deve ter aprendido a esse respeito. Enfim, você acha que o resultado vai dar quanto, hein? Vocês acham que o resultado vai dar quanto? Vamos lembrar daquela regra? Tipo, quando o número negativo é elevado ao número par, ou então é elevado ao número ímpar. Vamos ver se você tem memória boa nesse momento. Eu ensinei para vocês já nessa semana já. Aqui o menos 1 elevado a 2 é o negativo elevado ao número par. O que acontece com o número positivo elevado ao número par? Aliás, o que acontece com o número negativo elevado ao número par? 2 é par. Ele se torna o quê? Positivo também. O que era menos 1 se transformou em mais 1. Se transformou em mais 1. E o outro? O número negativo elevado ao número ímpar, porque 3 é negativo, 3 é ímpar, né? O número negativo elevado ao número ímpar. O que acontece? O que a regra diz? Continua negativo, vai continuar menos 1. E aqui o resultado não mudou, porque 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá o próprio 1. E 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, e 1 vezes 1, obviamente, continua sendo 1. Então, o primeiro deu positivo, porque o negativo elevado ao quadrado torna positivo, e o segundo continuou negativo, porque negativo elevado ao número ímpar continua negativo. E o mais aqui eu só fiz repetir, vindo da palavra soma. A palavra soma. Aí aqui no caso eu vou fazer esse jogo de sinal bem aqui, ó, mais 1, menos 1. Aliás, mais menos 1. Para me eliminar esse parênteses, eu faço mais com menos, sinais diferentes. Então, o primeiro é mais 1, e aqui mais com menos é menos 1. Mais 1 menos 1 vai dar quanto? Parabéns para você que disse que dá 0. Se eu tenho 1 e depois perco esse 1, obviamente, não vai sobrar nada para mim. Então, a alternativa correta na quarta questão, a gente vai ficar com a questão de número 4, tá certo? Anote o resultado dessas duas questões, por favor. Muito bem, vamos então agora para a nossa quinta questão de hoje. Assinale o que for correto, tá certo? E lá embaixo a resposta é dada pela soma das
alternativas corretas. Na primeira afirmativa aqui em cima, ele está dizendo que menos 1 somado com mais 5 vai dar menos 4. Levando para a parte do dinheiro, você pode interpretar assim: você tem 5 e está devendo 1. Se você tem 5 e está devendo 1, você vai ficar devendo 4? Não, você vai ficar com mais 4. Vai ficar com mais 4. Então, essa informação não é informação correta, ela é falsa. A informação 2 diz que se eu pegar menos 5 e tirar mais 5, vai dar 10 positivo. Obviamente que isso aqui é impossível. Como é que se eu tenho, já estou devendo 5 e vou ficar devendo outros 5, porque apareceu esse sinal de menos bem aqui, eu vou ficar devendo menos 10. Não é com 10 positivo, então essa informação também é falsa. A quarta questão, menos 3 vezes menos 4 dá 12. 3 vezes 4 é 12, menos com menos dá mais. Sim, é verdadeira. A afirmação 8, mais 12 dividido para menos 3 dá 4, positivo. Deixa eu ver, 12 dividido para 3, 4, mais com menos dá menos, aqui até é mais. Então é informação falsa. Na afirmação 16, menos 2 elevado a 2 dá menos 4. Acabamos de fazer que todo número negativo elevado ao número par se torna positivo. E aqui, continuou, foi negativo. Então, é uma informação falsa. E a afirmação 32 diz que menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Qual é a regra? Todo número negativo elevado ao número ímpar continua negativo. Então, essa informação é verdadeira. Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Vai dar menos 8. Então, é informação verdadeira. Aqui ele está dizendo que a resposta é dada pela soma das alternativas corretas. Soma das alternativas. Então, a correta é a 4 e a correta é a 32. Então, eu vou ter que somar 4 com 32. É isso que você tem que fazer. Você soma 4 com 32, que vai dar um total de 36. 36 é a nossa resposta aqui na questão de número 5. Na questão de número 6, vai ter uma expressão numérica e ele quer que você encontre o valor, tá certo? Eu vou repetir a expressão aqui embaixo para ficar um pouco maior. A mesma que está aqui em cima é a mesma que eu coloquei aqui embaixo, só que com um tamanho maior. Quem é que a gente deve começar a resolver primeiro aqui? Eu começaria pelas potências, não é verdade? Olha só essa primeira potência bem aqui, menos 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. E o sinal fica positivo ou negativo? Aí você vai se lembrar. Negativo elevado ao número par se torna positivo. Então, aqui vai ficar mais 9 positivo. Aí, aqui eu vou multiplicar por todos esses números que estão aqui dentro dos colchetes. Antes de eu juntar o 9 com 3, eu vou fazer logo, eu vou repetir o 9, o menos 9, e vou calcular essa potência aqui, menos 3 elevado a 3, que vai dar quanto? Menos 27. Por quê? Porque todo número negativo elevado ao número ímpar continua negativo, e 3 elevado a 3 é o 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, e 9 vezes 3 dá 27. Por fim, lá no final, eu tenho que dividir por menos 3 elevado a 2 de novo, não é verdade? Menos 3 elevado a 3, a 2. É a mesma coisa aqui do começo, Se aqui no começo, menos 3 elevado a 2 deu mais 9, aqui no final vai dar a mesma coisa também, dividido por mais 9. Bem, eu devo resolver esse aqui que está aqui do lado de dentro do colchete, menos 9 com menos 27. Estou devendo 9 e estou devendo 27. No total, estou devendo quanto? 36. Então, eu vou repetir o 9
esse aqui dá 36 e esse aqui dá 9. Repetindo vezes e a divisão. Olha só como é que vai ficar. Repete 9, menos 9 com menos 27 dá menos 36. Repetir o ponto aqui, ó. E aqui, no caso, eu repito a divisão por mais 9. Agora a situação está assim, ó. 9 vezes 36 dividido por 9. Se você quiser fazer na sequência do jeito que está, você pode fazer. Quanto que é 9 vezes 36? 9 vezes 36 dá menos 324. Mais com menos dá menos. E a divisão por 9 eu repito aqui. E para finalizar, eu pego 324 e divido por 9. Que obviamente vai dar o mesmo 36, porque se eu peguei o 9 e multipliquei por 36 e deu 324, e se eu peguei esse 324 e dividir pelos mesmos 9, vai dar de novo o 36. Só que aqui, ó, menos com mais. Na divisão de números inteiros, sinais diferentes, o resultado é negativo, menos 36. E, portanto, vamos marcar a letra A. Vamos marcar a letra A aqui nessa situação. Anote o resultado, por favor. Ok, vamos então para a nossa sétima questão de hoje, olha só. Entre as potências mais 3 elevado a 5, menos 7 elevado a 2, menos 4 elevado a 2, menos 2 elevado a 3 e menos 1 elevado a 10, quantas representam números inteiros negativos? Bora pegar cada um, vou trazer eles para cá, ó. São os mesmos. Qual deles vai dar negativo? Aqui a gente não vai se preocupar no resultado, no número. A gente só vai se preocupar se o resultado dá positivo ou negativo, que é o que ele está perguntando, ó. Quantas dessas potências representam números negativos? Bora aqui para a primeira situação. Aqui na primeira situação, eu tenho um positivo elevado ao número ímpar. Aí o que você vai se lembrar? Não importa se é ímpar ou par, porque se na base for mais, o resultado continua sendo mais. Tá certo? Quando a base é positiva, o resultado sempre é positivo, não importa o que você esteja fazendo. Na segunda situação, eu tenho um negativo elevado ao número par. Então, ele vai se tornar o quê? Positivo. Na terceira situação, eu não tenho parênteses. Então, esse menos que está do lado de fora, eu só faço o quê? Repetir. Na terceira situação, eu tenho um negativo elevado ao número ímpar. O resultado vai ser o quê? Negativo. E por fim, eu tenho um negativo elevado ao número 10 é par ou é ímpar? Obviamente que 10 é par. Então eu tenho um número negativo elevado ao número par. Todo negativo elevado ao número par, que estiver dentro do parênteses, se torna positivo. Então nessa questão ele só quer saber quem é que é positivo e quem é que é negativo. Aí, lá no final ele pergunta, quantos representam inteiros negativos? Só vi dois, ó. O menos 4 ao quadrado e o menos 2 elevado a 3, 2. Então, vamos marcar a alternativa B. Vamos marcar a alternativa B. Na oitava questão, quantas sentenças a seguir são verdadeiras? Bora ver aqui a primeira. Será que esse número bem aqui, menos 2 elevado a 4, sem um parêntese, é a mesma coisa que menos 2 elevado a 4? Com certeza não. Esse aqui que está do lado de fora do parênteses repete, e esse aqui que, como está elevado ao número par, vai se tornar positivo. Então, essa informação é falsa. A outra informação, esse aqui que está do lado de fora do parênteses, vai dar o mesmo resultado que esse aqui que está do lado de dentro? Bora ver, né? Esse que está do lado de fora, o que aqui eu faço com o sinal? Repete, o sinal de menos. E esse que está do lado de dentro, menos 2 elevado a 3. Negativo elevado ao número ímpar. Continua negativo. Então, esse aqui vai dar menos 2 elevado a 3. E esse aqui também deu menos 2 elevado a 3. Então, sim, é verdade. Um é igual ao outro. Os dois darão negativos. A outra afirmação, menos 2 elevado a 0. É a mesma coisa que menos 2 elevado a 0, um com parênteses, outro sem parênteses. Esse aqui que não tem parênteses, você repete o sinal de menos, então já fica negativo.
Esse aqui, ó, é negativo, mas está elevado ao número 0. E 0 é par ou é ímpar? Se você não se lembra, o 0 é par, pessoal, é par. Então, se é o negativo elevado ao número par, vai se tornar positivo. Então, esse será positivo e esse será negativo. Então, um não é igual ao outro. Por fim, mais 2 elevado a 6 é a mesma coisa que menos 2 elevado a 6. Esse primeiro aqui, como a base já é positiva, o resultado vai ser positivo também. E esse segundo está negativo, só que elevado a um par, elevado ao número par. Então, vai se tornar positivo também. Então, sim, os dois são positivos. Um é igual ao outro, verdadeiro. Aí ele pergunta, quantas sentenças a seguir são verdadeiras? Essa aqui e essa aqui. Um total de 2 sentenças são verdadeiras. Anote aí, por favor. Vamos agora para a nossa última questão, a última. Na reunião do condomínio do edifício Vila Nova, o síndico apresentou o saldo das contas do prédio nos primeiros 6 meses do ano, conforme o quadro. Aqui tem, ó, janeiro, um crédito de 2.400, fevereiro, um crédito de 850, março, um débito é quando está devendo, abril, um crédito, quando tem, maio, outro débito e junho, outro débito. A pergunta é, após esses 6 primeiros meses, o condomínio ficou com débito ou com crédito? E de qual valor? Vamos calcular, né? Como aqui tem uma lista de créditos e débitos, bora separar o que é crédito do que é débito. Bora somar logo o que tem de conta, os créditos. Então, ele tem o 2.400, ele tem um crédito de 850, tem um crédito bem aqui de 450, só. Ele só tem 3 créditos. E se eu for somar esses 3 créditos, vai dar quanto? Dará 3.700. Se você fizer aí a soma, vai dar 3.700. E os débitos? Os débitos eu tenho os 680 aqui, eu tenho esse aqui e tenho esse. Se eu juntar eles, vai dar quanto? Menos 3.150. Aí, para mim saber no final, eu junto um com o outro. É só juntar um com o outro. O 3.700 que eu tenho, menos o 3.150 que está devendo o condomínio. O resto que vai dar é 550 positivo. Então, o resultado aqui vai ser, na letra C, um crédito de R$550. Anote aí no seu caderno, letra C. Somei os créditos, somei os débitos, depois diminui um do outro e o resultado foi 550. Então, pessoal, quero aqui agradecer a vocês pela atenção que vocês deram para a gente durante esses dias. Acabamos a semana, acabamos o bimestre, acabamos o semestre, vamos curtir as nossas férias. Quero dizer desde já que vou sentir saudade de vocês, mas não se preocupe que a gente já está programando um monte de coisa bacana para vocês no retorno das aulas a partir de agosto. Aproveitem bem, curtam bem, com cuidado, com segurança, com cada um de vocês, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a volta das férias. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.